Então vamos ao nosso tópico número 6, que é violência, dois pontos, sexualidade e beleza, amor e machismo. Esse tópico, né, ele é um tópico mais longo, eu não vou esgotá-lo aqui hoje, porque nós ainda temos um encontro presencial, se tudo der certo, e lá eu quero dar continuidade a ele, especialmente na dimensão da violência na relação com o amor, a sexualidade e o machismo. Esse tripé aí, que é um tripé que mantém casais em situação de violência, né, que foi a minha pesquisa durante longos anos do meu doutorado, e que redundou na publicação do livro que eu indiquei como referência aqui para esse tópico, que o livro é Violência contra a Mulher, porque elas permanecem em situação de risco com o parceiro violento. Foi publicado pela editora Juruá em 2019. Então, como o tema é bem extenso, eu vou esgotá-lo na nossa aula presencial. E hoje eu não vou entrar no campo da violência, nem da sexualidade, do machismo. Eu vou especificar nesse nosso encontro aqui a dimensão do amor, né? Eu vou comentar um pouco sobre a história do amor e alguns equívocos a seu respeito. Bom, a história do amor, né, ela fez um trajeto, né, um trajeto polarizado que vem de fora para dentro, né, que vem do mundo externo para a interioridade do indivíduo. Né? Ela vem então do objeto de amor para um sujeito amoroso, quer dizer, há um nascimento de um sujeito que ama e que passa a sentir isso que nós chamamos de amor. Estou me referindo especialmente ao amor-paixão, ou o amor romântico. Os gregos categorizavam três modalidades de amor, né? O amor-paixão, o amor ágape e o amor filia. O amor filia é o amor da amizade, o amor ágape é o amor pelo mundo externo, pela cidade, e o amor eros, que era o amor do desejo, né? Aí a palavra, né, ela precisa ser relativizada. Mas há vejo que no passado, né, pegando, por exemplo, a Grécia Antiga, lá quando Platão funda a academia, 380 e poucos anos antes da era cristã, a ideia do amor ela estava voltada para um sentimento profundo ligado à polis, à cidade, né? À exterioridade. Não existia amor romântico em Atenas. Na Grécia e em lugar algum do mundo existia esse amor romântico, que nós vamos ver que ele aparece bem depois. Então a ideia de amor, né, ela não é universal, tá? Então por isso que eu coloco em aspas a palavra amor. Então esse amor voltado para a cidade, né, o amor da Grécia. Por exemplo, os espartanos, né, os soldados espartanos, as crianças desde cedo eram tiradas da sua família e levadas à formação de guerreiro. Os espartanos eram educados para amar a guerra e proteger a Grécia. E morriam lutando, né, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhuma afetividade no sentido que nós temos hoje. Há uma obra fantástica do Jorge Vigarello, né, o Jorge Vigarello, em português. São 3 volumes da história da virilidade, né? Lá vocês encontram
como é que se construiu a noção de virilidade, de masculinidade no Ocidente, que é uma leitura obrigatória para quem trabalha o campo da sexualidade. A ideia, então, de sentimento, né? Inclusive a ideia do amor ligado à sexualidade, é algo também bem recente. É a partir do século XVIII que se funda definitivamente isso, que vem se construindo ao longo da história. Mas eu estou num período da Grécia clássica, da Grécia antiga, onde não existia isso, né? Depois, mesmo no Império Romano, né, mesmo no período, na era cristã, Roma também era educada para... Os homens romanos eram educados para não chorar, né? O choro, o sentimento de lágrimas era um sentimento, era um atributo exclusivo das mulheres. E havia um jogo de consentimento nisso entre homens e mulheres, né? Mulheres não desejavam homens que choravam. Aliás, os romanos mais cobiçados pelas mulheres eram os que tinham a cor da pele tostada pelo sol, o que nós chamamos hoje dos morenos. A cor da pele tostada pelo sol. Por quê? Porque um homem com a cor da pele tostada pelo sol era sinal de que era um homem guerreiro, um homem que se expôs ao sol e aguentou as agruras da temperatura, as agruras do suor, da luta, do sangue, do sêmen, que eram valores, né, construído pela virilidade romana. Quando um pai perdia um filho homem especialmente, esse era o valor máximo, e os homens ainda ocupam um valor acima das mulheres no mercado, concordemos ou não, a realidade é essa, cruel, mas é a realidade que está em trâmite e mudança. Mas quando um pai perdia um filho, ele carregava esse filho à frente do funeral, do ritual fúnebre, mostrando a todos que ele não chorava. Um homem não chora. Essa é a formação do sentimento greco-romano na Grécia Antiga e depois em Roma na era cristã. Bom, com o advento do cristianismo, há aí uma mudança, né, do campo do amor, que era voltado para a cidade, né, na Grécia, e para as preocupações com a democracia. O cristianismo vai colocar o amor em Deus, e vai dizer que o amor vem de Deus. E aí nós temos uma mudança profunda e drástica na concepção do amor, porque um dos pontos críticos disto é que entre os gregos, os deuses, eu quero me referir à divindade, ao Deus cristão, né? E o tipo de amor que vem desse Deus cristão, que era um amor do bem, um amor de virtudes, diferentemente dos deuses gregos. Nós viveríamos muito melhor, em termos de uma reflexão psicanalítica, se nós tivéssemos adotado a mitologia grega e não a mitologia católica, ou cristã, melhor dizendo, equivocada, no sentido de que os deuses gregos eram antropomórficos, eles tinham formas humanas. Então os deuses gregos tinham dimensões virtuosas, vícios, e virtudes, perdão, eles tinham dimensões virtuosas, né, de virtudes, e dimensões viciosas, de vícios. Eles eram compostos de vícios e virtudes, por isso eram antropomórficos, porque o ser humano é assim. Ele é dividido entre o princípio do prazer, né, os nossos, entre aspas, impulsos ou vícios tidos pela igreja, e o princípio da realidade, né, a ética social, que é uma concepção freudiana disso. Então, mas de qualquer forma,
a ideia do amor estava a serviço do bem para o Deus, para o amor cristão, como na Grécia Antiga o amor estava ao serviço do belo, né? Da beleza, da cidade, do culto ao belo, do corpo. E aí, então, na medida em que começa-se a nascer, né, a noção de indivíduo, há uma migração. Quando nasce o indivíduo, no século XVIII, ele foi construído, a noção de indivíduo foi construída entre o século XVI e o século XVIII. Tá? Nós já vamos comentar isso aqui. Então o amor começa a ser transferido, né? O chamado amor começa a transferir-se da polis para o Deus cristão, de uma exterioridade, portanto, de um objeto de amor para um sujeito amoroso. Quando nasce a noção de indivíduo, é que se constitui a noção do amor, tal como nós temos hoje. Mas só para citar uma referência de estudo, a primeira obra que nós podemos citar aqui como uma referência sobre a discussão do amor foi o Banquete, que são 7 discursos sobre o amor, de Platão, que era um tipo de amor. O Platão vai trazer a ideia de que o amor lá, esse amor eros, era aquilo que nos falta, né? Como a psicanálise diz hoje, o amor é aquilo que nos falta. Depois nós tivemos então a migração para o amor da caridade, o amor cristão, aí difundido por São Tomás de Aquino, que se fundamenta nas ideias de Aristóteles, e por Santo Agostinho depois, né? Aliás, antes, né? Que se fundamenta na ideia, no platonismo. Somente depois, na Idade Média, é que nós temos as primeiras referências. Quando nós estudamos a história do amor, né, você pega lá primeiro o Banquete, depois você vai estudar os documentos do cristianismo, depois você passa para a Idade Média, onde você encontra alguns relatos a respeito do comportamento de um sentimento cavalheiresco, de como um cavalheiro deveria de se portar perante uma dama. E é na Idade Média, né, no século XII, que nós encontramos ali, pela primeira vez, uma ação, uma atitude de um sentimento que vai ser o embrião do amor-paixão, desse amor romântico, o amor-paixão que nós temos hoje, que é o sentimento do cavalheiro medieval, aquele que lutava nas justas e oferecia sua vida para uma dama. Como é que nasce essa história? Porque os nobres, né, a nobreza evidentemente abastada, o pai, né, ele doava o filho mais velho que recebia a herança do pai. Ao filho mais novo, ele ficava relegado a se virar. A forma que esse filho mais novo tinha, então, de conquistar riqueza e status, era procurar um casamento, uma relação com uma dama da corte, com uma mulher que tivesse, ao menos, uma posição social melhor. E como é que isso ocorria? Se os outros casamentos já estavam todos encomendados, né, por um cálculo político, econômico, social, começa a haver uma ruptura dessa ordem sociológica do casamento para o início de uma ordem psicológica, afetiva, de um sentimento que nasce no século XII, e a gente vê lá pelos trovadores ou pelos os poetas que redatavam, né, que redigiam, sentimentos do cavalheiro para com a dama e a dama para o cavalheiro. E aí nasce a figura
do príncipe encantado e da princesa. Se nós fizermos uma análise de discurso nos termos que o Michel Foucault propõe, que é o que eu fiz no meu trabalho, na minha tese, nós vamos encontrar essas expressões, a minha princesa, né? Meu príncipe, vigentes na gramática amorosa contemporânea. Então, o amor cortês, né, é o que inaugura, é o embrião, o pequeno embrião do nascimento do amor-paixão, que se consolida lá no século XVIII para o XIX, né? Com a formação do mundo interior, da individualidade. Vejam, nós não tínhamos individualidade, né? Isso não existia. Vida privada só existia para a grande aristocracia, e olha lá, né? Porque o rei era vigiado constantemente, todo o palácio era um estado de vigia constante. Então, começa-se o nascimento do sujeito amoroso. Bom, vamos lá. Existem aqui uma série de leituras recomendadas, né, sobre isso tudo, sobre a história do amor. Por exemplo, se vocês querem uma especulação sobre a origem do amor-paixão, né, leiam A História do Amor no Ocidente, do Denis de Rougemont. Ele vai buscar isso lá atrás, né, no século XII, e vem fazendo, né, uma análise disso, de como nasce. Ele vai buscar essas origens do sentimento da corte. O psicanalista Jurandir Freire Costa vai fazer uma pesquisa sobre a história do amor num livro chamado Sem Fraude Nem Favor. Ele vai fazer uma imensa pesquisa a respeito disso, né, que também é uma leitura recomendada, mas é uma leitura bem densa e pesada. Há uma obra também que vai falar sobre o nascimento do amor-paixão dos antropólogos Araújo e Viveiros de Castro, que é o capítulo de um livro que chama-se Romeu e Julieta e o Nascimento do Estado. Aí o Viveiros de Castro Araújo coloca o mito do amor, o mito de Romeu e Julieta como o mito fundante do amor-paixão. O que é o amor-paixão? Aquele onde se funde dois em um. Você é tudo para mim. Mas aí, nós estamos lá no século XIV e XV, na história de Romeu e Julieta, por aí, ainda são esboços dessa formação, mas os antropólogos avançam nisso e mostram como se deu a continuidade disso. É um texto super recomendado para quem quer conhecer a história do amor. Tem também uma análise do sociólogo Anthony Giddens, né, que é a transformação da intimidade. Ele dialoga um pouquinho com a psicanálise, com a antropologia, navega ali na sociologia. Ele mostra também, aí ele comenta bastante sobre a sexualidade também, certo? E uma outra, tem outros autores, né? Tem a Maria Del Priore no Brasil, a historiadora que fala a história do amor no Brasil, tem o Stendhal, que é um dos pioneiros da história do amor-paixão, né? Mas eu recomendo muito a obra de um dos autores prediletos meu, que é um historiador do corpo, eu já citei aqui, o Jorge Vigarello. Tem uma obra que ele escreve, O Sentimento de Si, né? Onde eu vou comentar uma parte disso mais adiante aqui na nossa fala, tá? Então, nós estamos no século XVI. Por que eu cito aí o século XVI aqui como um ponto de sequência da nossa fala? Porque o século XVI é o século que dá iniciativa, né, onde se inicia a construção da noção de indivíduo. E por que é importante, quando eu falo do amor, a construção da noção de indivíduo? Porque dele, de uma invenção da sua interioridade, que nasce a invenção do amor, paixão, que é uma construção social.
Bom, nós vamos entrar em discussão. A psicanálise vai dizer, não, o amor é universal. Alguns psicanalistas, o amor é universal. Mas aí o próprio psicanalista Jurandir Freire Costa, né, que é um psicanalista de peso, vai dizer que não, o amor não é universal, é uma construção social. Mas vamos lá. Eu quero aqui me fazer entender, gostaria ao menos, de uma compreensão sobre o nascimento do indivíduo. Até o século XVI não existia o homem e nem a ideia de individualidade. Existia uma criatura de Deus. Tanto que na Idade Média, né, que termina no século XV, 1453, em termos de marco histórico, as pessoas se tratavam no espaço público como homem de Deus. Não existia nem mulher, certo? Era homem, homem de Deus. E nem a individualidade, nem o nome do sujeito, nem vida privada. Especialmente na relação do camponês. Por quê? Porque o homem era um pedaço de Deus, era uma criatura feita à sua imagem e semelhança. A vontade do homem era a vontade de Deus. É uma criatura recente que a demiurgia do saber criou, inventou, nas palavras do Foucault, lá no livro As Palavras e as Coisas. Foucault vai dizer isso, é uma criatura inventada. Muito bem, então ele era um segmento de Deus, não havia vida interior, não havia um sentimento de amor-paixão, o seu amor era devotado a Deus, a sua vida fazia sentido no céu. Só que no século XVI há uma série de acontecimentos que geram uma mudança profunda nesse pensamento teológico, a começar pelo paradigma da matemática. Veja, a entrada, aquilo que em filosofia chama-se entrada na modernidade, se dá quando o paradigma matemático substitui o paradigma religioso para se pensar o universo e o ser humano. E o que acontece? Há uma revolução da matemática, uma revolução das ciências físicas no século XVI, quando Nicolau Copérnico, ele, por cálculo matemático, ele vai dizer, olha, a Terra não é o centro do universo, não existe o geocentrismo. Até então, havia o antropocentrismo e o geocentrismo, a Terra como centro, a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. E no mesmo século, Galileu Galilei, na passagem do século, Galileu Galilei com o telescópio vai mostrar isso. Então, há uma grande desilusão no campo teológico. Imaginem a crise que isso gerou no pensamento teológico, que até então dizia, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e aqui o nosso planetinha Terra é o centro do universo, tudo gira em torno de nós. Bom, numa análise freudiana, e eu sempre disse no nosso primeiro encontro que as nossas aulas são multidisciplinares, elas estão sempre dialogando antropologia, psicologia, psicanálise, filosofia da linguagem. Numa análise freudiana, o Freud vai entender esse descentramento da Terra como a primeira quebra narcísica que o ser humano sofre. Imagine o baque que é, especialmente para o europeu, que era o eurocentrismo, o centro do planeta Terra, reconhecer isso. Então, há a primeira grande quebra narcísica e, ao mesmo tempo, o grande enfraquecimento do pensamento teológico. O segundo grande evento do século XVI, que produz uma revolução imensa no pensamento teológico, é o fenômeno das grandes navegações. Como eu disse aqui lá no início das nossas aulas, na história da antropologia, quando se descobre que existe vida do outro lado da Europa, e que lá existe gente que até então não se supunha existir, ser humano. Os nativos sem rei, sem lei, sem fé. Então, é óbvio que isso gera uma crise imensa. Poxa, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o europeu branco de olhos claros, como é possível, então, existir outros humanos? Bom, cada vez mais, então, o pensamento teológico
da Igreja Católica vai ruindo, né? Vai se descentralizando. E um outro evento profundamente revolucionário que ocorre no século XVI, vejo que é o século da revolução, das mudanças, foi a reforma do Calvino e do Lutero, né? Quando o Calvino vai lá, o Lutero rasga a bula papal, joga, queima, é excomungado, é perseguido e faz a reforma dos protestantes, né? Não precisamos da igreja para falar com Deus, nem de santo, etc, etc. Os protestantes podem casar, sim, devem casar. A nova visão da sexualidade aí se altera com o protestantismo. A visão de trabalho se altera com o protestantismo. E a noção de individualidade se reafirma no mundo protestante. Se nós estudarmos a história da colonização dos Estados Unidos, da América, né, dos Estados Unidos depois, nós vamos ver que foi uma colonização pelos protestantes, e uma colonização guiada pela ideia do indivíduo, né, da autonomia, da eficiência do indivíduo, da independência do indivíduo. Eu não vou entrar nesse capítulo aí a respeito do que eu acabo de dizer, porque nós iremos aqui mais 1 hora falando só disso, né, que é uma boa discussão. Mas a reforma, ela molda uma noção de indivíduo capaz de pensar pela sua própria lógica, pela razão e pelo seu trabalho. O início disso, tá? Então, há então uma ruptura imensa, se produz uma outra ordem teológica, que é o protestantismo, e novamente nós temos um grande enfraquecimento do Deus que habitava e dominava o ser humano como uma extensão, um pedaço dele, inclusive Adão, né, como um pedaço lá do sopro divino, e a Eva como um pedaço do Adão. A outra ruptura que nós temos aqui se deu no campo da arte, com o Renascimento, né? O que foi o Renascimento? Foi a busca no campo da arte de valores greco-romanos, né? E eu só queria destacar um ponto que favorece a nossa reflexão sobre o nascimento do indivíduo, que o Renascimento é a primeira vez após a Idade Média que se passa a pintar, através da gravura e de telas, a figura humana. Não, até então, a arte era reservada à arte sacra. Era deuses, diabinhos, diabinhos, santos, anjinhos e santas, a igreja, o clero. A figura humana ficava na sombra. O Renascimento, então, ele vem romper com isso. E, só para encerrar esse século XVI, que daria também um outro capítulo, é o estudo da arte barroca, né? O barroco se consagra por uma pintura, especialmente na concepção do pintor das trevas, Caravaggio. Prestem atenção nas obras do Caravaggio. Ele pega lá um santo, coloca caído em um cavalo em cima do santo, né? A queda do santo tal, aí ele vai pintar prostitutas, ele vai fazer gravura da vida noturna, dos excluídos e dos mendigos. O que significa isso? Significa a solidão do homem, do ser humano, desamparado de Deus, descentralizado da Terra como centro do universo. A Terra então fica na sombra, né? Sem luz, perde a ideia da iluminação divina de Deus. E por isso ela é retratada de uma maneira sombria. Os quadros do Caravaggio mostram essa ambivalência. Lá no fundo, um pouquinho de luz e a frente sempre com as sombras do humano, daquilo que é mais carnal e visceral. Então, o século XVI, ele rompe profundamente com a era antiga para a entrada de uma era moderna e do início de um pensamento, de uma concepção
de uma existência humana e de um sentido para essa existência humana e do indivíduo. Um dos destaques do século seguinte, do século XVII, é a presença do pensador do René Descartes, né? Tão vilipendiado pelas ciências sociais. Descartes dividiu a ciência, né, dicotomia cartesiana, e corpo e alma, e por isso a ciência se fragmentou às ciências sociais humanas. Sempre assim, execrando, né, o Descartes. Bom, o Descartes tem uma cena que eu poderia descrever do século XVII, é o Descartes em frente à sua lareira, numa profunda angústia típica. Vocês precisam se reportar ao século XVII para incorporar essa concepção cartesiana, da angústia cartesiana. O que Descartes pensava naquela época? Afinal, o ser humano existe, né? Ele é uma criatura divina ou não é? Vejam, em toda essa mudança do século XVI, isso só poderia redundar numa reflexão a respeito. O ser humano ele é autônomo, ele existe por si, ou ele é apenas uma produção divina? E o Descartes, então, põe-se a pensar sobre isto. Será que nós existimos de fato? Hoje é absurdo pensar isso, mas faz lógica lá atrás. E o que o Descartes se dá conta? Ele dá conta que ele não consegue mais parar de pensar. Então ele diz, bom, a única coisa que eu não tenho controle é sobre o meu pensamento, porque algo pensa em mim. Eu sou pensado mais do que pensante. Então, se esse algo pensa em mim, eu existo porque penso. E aí vem a célebre frase, eu penso, logo sou, logo existo. Só que o René Descartes tinha um pé lá no pensamento teológico. O Descartes dizia que o pensamento não vinha do indivíduo, da mente do indivíduo, do corpo do indivíduo. O pensamento vinha da alma. O pensamento era uma substância aprimorada da alma. E a alma vinha de Deus. Por isso que se diz essa dicotomia do corpo e da alma em René Descartes, porque o Descartes vai dizer que o corpo é um segmento biológico e que não tem pensamento, né? E que o pensamento vem com algo divino e que faz dar sentido à existência, mas através de uma substância da alma. Então, nós temos aí, né, uma divisão do corpo e da mente, mas é a primeira vez que nós temos uma inauguração, né, de uma existência, mesmo que seja por penso, logo existo. No entanto, né, se nós dermos um salto para a psicanálise do Lacan, o Lacan vai dizer, para a nossa desilusão, ele vai dizer, o Descartes dizia, penso, logo existo, mas eu existo onde não penso. Ou seja, isso é coisa do Lacan, né, da psicanálise. O Lacan vai dizer, opa, nós existimos também no campo do inconsciente, da desrazão, etc, etc. Mas isso é capítulo para uma outra história. Bom, vamos para o século XVIII, então, aí pensando aí alguns elementos que eu destaquei aqui no século XVIII que corroboram com a ideia de um indivíduo e um corpo, ok? Bom, então, no século XVIII, há uma outra revolução dentro do campo filosófico, que é o nascimento dos empiristas. O que são os empiristas? John Locke e tantos outros empiristas eram filósofos que defendiam a ideia de que o conhecimento, né? O Sr. Descartes dizia que o conhecimento vinha pelo pensamento, mas o pensamento vinha da alma. Os empiristas diziam o seguinte, não, o conhecimento ele vem pela experiência dos órgãos do sentido. Os empiristas diziam que a única forma de você acessar o mundo, portanto, ao conhecimento do mundo, é pelos órgãos do sentido. E vejam que aí há uma inversão, então, do pensamento teofilosófico, que é um pensamento tipicamente dedutivo, para um pensamento indutivo, que é um pensamento que parte
da observação para a teoria, ao contrário do pensamento dedutivo, que ele parte da teoria, exclusivamente de uma reflexão, para a busca da experiência dos fatos, dos dados. Então, nós estamos falando da introdução do método da observação no final do século XVIII, onde se funda a observação como algo para se deduzir depois, certo? Então, há uma passagem do pensamento dedutivo para o indutivo, e o corpo, através dos órgãos do sentido, passa a ser a sede do conhecimento, do acesso ao conhecimento pelo corpo. Vejam que é a primeira vez que nós estamos pensando em toda essa história do amor, a presença do corpo, né? O seu lugar, finalmente, destacado da vontade de Deus, destacado da alma, mas agora ligado a sua relação imediata através dos órgãos do sentido com o mundo externo. Outra ruptura profunda que se dá no século XVIII, que vai favorecer o nascimento da ideia do indivíduo, foi a obra dos enciclopedistas, os 35 volumes do século das luzes, o século XVIII, organizado pelo filósofo de Lambrun e do Denis Diderot. Depois, muitos outros filósofos iluministas participaram da construção desses 35 volumes de um dicionário de vários verbetes, cuja ideia era varrer definitivamente o pensamento teológico, as superstições e crenças, e criar uma racionalidade filosófica para explicar a humanidade. E eu sugiro que neste momento vocês não deixem de ler o livro O Sentimento de Si, do Jorge Vigarel, porque é ele que nos conta que o Denis Diderot, quando organiza essa obra dos enciclopedistas, das enciclopédias, ele vai riscar a palavra alma, ele vai retirar essa palavra alma do dicionário e substituir a palavra alma por palavra si. Si. Então veja, se antes o corpo era a sede da alma, depois a sede do conhecimento, agora o corpo é a sede de um eu. É a primeira vez na história da humanidade que se pronuncia a ideia de que há um si mesmo, um eu, um eu colocado no corpo. Eu tenho um corpo e esse corpo tem algo em mim, que antes era alma, agora é si. E o século XX finalmente vai explorar é o século XIX, eu pulei para o século XX, né? O século XIX vai explorar com o movimento romântico, mais do que todos os outros séculos, a ideia da interioridade, a ideia de um sentimento. E aí nós temos finalmente a construção, então, até o final do século XVIII, da noção de indivíduo, de uma interioridade, e agora o movimento do século XIX vai mergulhar nisto através do movimento romântico. E vejam que existe uma série de outras coisas que nascem no século XIX com a noção do nascimento do indivíduo. A palavra indivíduo vem do latim, quer dizer uno, indiviso, que não pode ser confundido com outro, algo essencial e exclusivo do eu. Essa ideia nasce e se consolida no século XIX, como movimento romântico. Por exemplo, a valsa do salão, que se dá no início do século XIX, é a primeira vez que dois corpos se entrelaçam com mais intimidade. Os romances na literatura, toda uma gramática da intimidade. Os sonhos se tornam um objeto de estudo no século XIX, o início de um objeto de estudo. O uso do ópio se torna moda no século XIX, porque o ópio leva a um estado de obnubilação que faz o sujeito refletir sobre sentimentos e sensações internas, como o uso do haxixe, sensações internas que não existiam.
No campo da medicina e da psiquiatria que nasce aí o estudo dos nervos, né? Aí também vem o estudo da histeria como um sistema nervoso. Veja que começa a nascer toda uma psiquiatria da sensibilidade, a ideia de neurastenia, a ideia das doenças nervosas, a fraqueza dos nervos, e por aí vai, né? A noção de indivíduo e, portanto, a noção de uma interioridade, a noção dos sentimentos, né? E o sentimento finalmente se impôs como uma forma de autenticidade, como uma verdade que torna-se realidade, né? E que diz o que o sujeito é. Eu sou porque eu amo. Assim como a sexualidade, na história da sexualidade, Michel Foucault vai mostrar exatamente isso, que ela é construída antes, no sexo, o impulso sem nome, passa a ser discursivizado e passa a ser colado no indivíduo como a sua identidade. Depois o movimento de gênero vai tentar desconstruir isso. Mas então o amor foi colado nesse indivíduo e ele marca a identidade como uma verdade, como um sentimento que se impôs como autenticidade, como algo do indivíduo, como algo autêntico. E aí nós vemos o nascimento da psicologia, da psicanálise, etc., do inconsciente, etc. Bem, eu acho que então, neste segmento da história do amor, eu só queria, para finalizar, destacar 4 pontinhos bem rapidamente aqui sobre os equívocos do amor, e nós vamos discutir isso lá na aula presencial, quando eu vou falar dos equívocos do amor nas relações de sofrimento com as mulheres, porque essas mulheres permanecem em situação de violência com o parceiro violento. Mas, primeiro, o amor não é universal, ele é uma construção social. Segundo, ele não é biológico, ele não é genético. Terceiro, existem várias formas de amar, várias formas de amar. Os gregos já tinham 3, nós temos várias. O amor, paixão e romântico é uma delas. E talvez nós devêssemos a nós uma reeducação do amor, paixão, do amor romântico. E para encerrar, quarto, o amor não é, e nós ainda estamos arraigados nessa ideia, uma substância que vem de Deus, nem uma substância da polis romana, da grega. Não é um sentimento que vem de fora, uma substância autônoma. Ele é um sentimento construído, como eu mostrei aqui historicamente, portanto, colado à nossa identidade. Portanto, pessoas violentas amam de forma violenta. Nem todo amor é dócil. Há um grande equívoco sobre isso. Pessoas dóceis amam de forma dócil. Mas pessoas violentas amam de forma violenta. Isso caberia uma sequência para a história da virilidade, a história do machismo e a história da sexualidade, capítulo para o nosso próximo encontro, possivelmente na aula presencial. Obrigado a todos e até lá!